Meus amigos e minhas amigas, Deus nos abençoe. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito tenso, a pandemia do coronavírus. E toda essa situação nos convida a reflexões profundas em relação às consequências dessa epidemia e às repercussões dela no comportamento humano, na relação entre as pessoas, na dinâmica da sociedade. O que acontecerá com o mundo pós-epidemia, pandemia do coronavírus? E estávamos pensando, estudando o Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, que trata das leis morais, sobre a lei de sociedade. E para nós foi um estudo muito importante, porque nós conseguimos associar o que está acontecendo no momento dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. E queremos com vocês, nesse vídeo de hoje, conversar um pouco nesse momento difícil que estamos passando. E aí nós lembramos de uma história de um monge. O monge e um homem da ciência, um pesquisador, um estudioso, um pensador. E esse homem soube que em determinada montanha existia um monge que era de uma paz que inundava os corações. E ele resolveu visitar esse monge. Subiu a montanha com toda a dificuldade dessa ascensão e encontrou o monge lá, na postura de lótus, em meditação. Esperou o monge retornar do seu processo de meditação e os dois começaram um diálogo, começaram a travar uma conversa. Em determinado momento, o pesquisador, o estudioso, perguntou ao monge: Monge, o que é necessário? O que é que o Senhor faz para ter essa paz que o Senhor transmite? E o monge respondeu: meu filho, 4 horas da manhã eu acordo para meditar. 12 horas eu paro o que estiver fazendo para meditar. 6 horas da tarde, mais uma vez, eu medito. E por volta da meia-noite, eu torno a meditar. E isso me traz uma paz profunda. E aí o pesquisador disse: o senhor mora aqui sozinho? Ele disse: claro, moro aqui só, há décadas. E aí o pesquisador olhou para o monge e disse: eu queria lhe pedir uma coisa. Diga, meu filho, eu quero que o senhor me ensine a ter essa paz lá embaixo, na cidade, no meio da sociedade, no contato com as pessoas. E isso é uma grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Ter paz no isolamento é fácil. A grande dificuldade é ter paz no meio da turbulência, no meio dos estímulos constantes, das agressões. Cultivar a paz em meio às tempestades, às calúnias, às dificuldades da vida. Entretanto, nós necessitamos estar no meio das pessoas. É uma questão de sobrevivência. A criatura humana não suporta viver sozinha. Lembramos agora de um filme que passou há alguns anos com aquele ator Tom Hanks, O Náufrago. Vocês lembram desse filme? O Náufrago? Pois bem, lembram de Wilson? O que foi que aconteceu? Tom Hanks era um empresário e de repente, num acidente de avião, ele se viu numa ilha deserta.
Só ele sobreviveu do acidente. E ele estava sozinho nessa ilha. Ele pega uma bola, coloca os olhos, nariz e a boca, enfia a bola num pedaço de pau e enfia no chão. E a partir daquele momento, a bola passa a ser o Wilson, que ele conversava constantemente. Aqueles que não estão muito atentos poderia dizer que maluquice daquele homem, estava maluco já, em hipótese alguma. Pelo contrário, ele estava fazendo aquilo justamente para não enlouquecer, porque a solidão, durante um tempo muito longo, a falta de contato com as pessoas tende a fazer a criatura perder a razão, porque nós necessitamos do outro. Os nossos sentidos nos foram dados para facilitar esse contato. A audição, a visão, a capacidade de falar. Tudo isso nos foi dado para que a gente possa se comunicar com as pessoas, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. A vida social, segundo o Livro dos Espíritos, é uma necessidade para o progresso da criatura humana. É através do convívio na sociedade que nós vamos aprendendo sobre as relações, sobre os direitos, os deveres, sobre o respeito à opinião do outro, sobre o respeito à situação em que o outro está. Por isso é necessário esse convívio e é através desse convívio que nós vamos progredindo, evoluindo, crescendo. E na realidade, o outro é o nosso termômetro. Muitas vezes nós ficamos em dúvida sobre a questão do direito. Quando é que começa o meu direito? Quando é que termina o meu direito? E o outro é esse limite natural que a vida nos dá. O meu direito termina quando começa o direito dos nossos semelhantes. O meu direito termina quando começa o direito do outro, daquele que convive comigo, daquele que está em contato direto comigo. Por isso é importante. E muitas vezes, por mais que a gente não queira, mas a gente deseja a aprovação dos outros. Isso é verdade. Quantas vezes a gente veste uma roupa e aí pergunta à pessoa, e aí como é que eu estou? É a aprovação do outro. E aquele vídeo que eu postei no canal, você gostou? O que é que você achou? É na busca da opinião, da aprovação do outro. Isso sem falar da necessidade que nós temos de amar e também de ser amado. Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. E a sociedade, em toda a sua história, vivenciou essa experiência de conviver. E agora nós estamos passando por um momento de aprendizado. É um momento de crescimento, porque a dor que sempre visitou a humanidade em todos os tempos, o coronavírus não é o primeiro, e acredito que também não será o último a nos visitar, a nos testar, a nos colocar à prova. Tudo que vem acontecendo e que aconteceu no passado e que provavelmente acontecerá no futuro de forma repaginada, é um convite à reflexão. O que é que nós precisamos mudar? Quais são os conceitos? Quais são os hábitos que nós precisamos mudar? Nós estamos vivendo agora, o Brasil inteiro, na quarentena, estamos em casa. E aqui para nós, dá um comichão, né? Dá uma agonia ficar em casa, ficar em casa. Por quê? Porque nós necessitamos do meio social. Nos incomoda ficar no isolamento o tempo inteiro.
Nos incomoda ter o nosso direito de ir e vir nesse momento de forma correta, convidado à restrição, justamente para que nós possamos barrar o avançar do vírus. Mas é um convite. Como eu me sinto quando eu estou isolado? Como eu me sinto quando eu não posso ir para a escola, para o trabalho, para o templo religioso, para o estádio de futebol, para a praia? Como é que eu me sinto? E de agora em diante, quando tudo isso passar, como será o nosso comportamento enquanto sociedade? Acreditem, está doendo? Está. Está incomodando? Está. Está muitas vezes apavorando alguns? Está. Entretanto, nós estamos vivenciando talvez um dos momentos mais importantes da história da humanidade. Porque o capitalismo percebeu que a hegemonia não é permanente. Os poderosos estão percebendo que o poder não é tão sólido como parece ser. E toda a humanidade está percebendo que nós somos um sistema, que nós somos uma rede, que o que afeta um, afetará todos, mais cedo ou mais tarde. Que há uma necessidade da felicidade, da saúde, dos direitos humanos serem divididos de forma equânime. Que eu nunca serei feliz sozinho. Que eu nunca estarei em paz enquanto alguém estiver na tribulação e no sofrimento. Esse é o momento de refletir e mudar de postura. Porque se não aprendemos a lição, o que é que acontece na escola quando a gente não aprende a lição? Repete. Quando durante todo o ano não rendemos o que deveríamos, no ano seguinte nós fazemos o quê? Repetimos. A dor funciona do mesmo jeito. Enquanto não aprendermos a lição que ela nos traz, ela vai se repetir. Não tenhamos dúvida disso. E nós sabemos que dentro da lei de sociedade, que é uma lei natural, porque nós nos agregamos de uma forma natural, nós necessitamos, isso brota de dentro de nós, essa busca de estar juntos, isso faz parte dessa lei. E todo aquele que foge desse contato social, ou ele foge por medo, por decepção, ou ele foge por egoísmo, como diz lá em O Livro dos Espíritos. O egoísta quer tudo para ele e não quer contato. E quando quer contato é de forma que tire proveito, independente que o outro sofra por causa disso. O egoísta, ele pode estar tranquilamente numa vida solitária, mesmo estando acompanhado por pessoas, porque ele só consegue perceber o seu próprio umbigo. Por outro lado, o contato social saudável só nos acrescenta. O contato social de forma positiva nos faz crescer, porque nos convida à fraternidade, nos convida à solidariedade, nos convida a perceber que a nossa alegria será maior se proporcionarmos ao outro também alegria. Que o tecido social, sendo lesado, na sua menor parte, haverá uma repercussão sistêmica e todos, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, estarão sofrendo as consequências dessa agressão. E onde começa a sociedade? Na família. A família é a célula primeira. A família é a primeira escola.
A família é a célula formadora da sociedade. É a célula desse tecido social. E se a família é enferma, toda a sociedade estará doente. Provavelmente estejamos nesse momento de adoecimento social. E esse corona, ele encontrou espaço justamente para que fosse expressado de forma patente, material, uma doença psicossocial que nós já vivemos. Nós estamos experimentando agora, de forma visível e palpável, poderíamos dizer de forma estatística, no mundo todo, o adoecimento da sociedade que já vinha há algum tempo. Não é de hoje que a sociedade está doente, vitimada pela normose, a incapacidade de se indignar em relação ao sofrimento do outro e achar que algo que fere é normal. A nossa indiferença em relação aos que sofrem, aos que padecem. O nosso consumismo, a nossa preocupação em ter, em detrimento do ser, tudo isso vem nos adoecendo com o passar das décadas. Nesse momento da grande velocidade da tecnologia, o surgimento do homo tecnológicos esfriou o nosso coração e o nosso sentimento. E de repente toda a humanidade é sacudida por um vírus que traz à humanidade a consciência de sua fragilidade e ao mesmo tempo do seu destino divino que ela havia esquecido. E agora estamos voltando a sentir a necessidade de estar juntos, a falta que um abraço está fazendo, a necessidade de um beijo, de um afago, de um aperto de mão, de um toque no ombro, de estar conversando nas ruas. Talvez tenha sido necessário nos ser tirado tudo isso para que possamos a partir de agora começar a valorizar tudo isso. E quando essa doença for embora, porque ela vai acabar, essa tempestade vai passar, uma nova alvorada possa surgir nas relações humanas. Uma nova forma de ver as fronteiras entre os países, os muros entre os vizinhos, para entendermos que nós somos uma família universal. Meus irmãos, como cada família forma o tecido social, a sociedade, todos nós juntos formamos a grande família humana. E nós precisamos entender isso. Nós somos irmãos. Que os poderosos percebam que aqueles que estão numa situação inferior são seus irmãos. Que aqueles que têm mais distribuam com quem tem menos. E propicie a esses o desenvolvimento e o crescimento. Que possamos aprender a viver em sociedade, numa sociedade fraterna, em que as pessoas possam se ver nas outras, em que possamos nos ver como verdadeiros irmãos e nos sentirmos assim. Essa tempestade do coronavírus vai passar. Uma alvorada nova vai surgir. O sol vai voltar a brilhar. E que nós, seres humanos, possamos perceber que somos divinos, porque somos filhos de Deus, e possamos viver o amor como uma verdadeira família. Que Deus nos abençoe.